O encontro de hoje nos coloca, primeiramente, diante do capítulo de número 14 do livro Mecanismos da Mediunidade. Em nosso último encontro, examinando os dois capítulos que precedem ao 14, nós tivemos a chance de ver colocações a respeito do reflexo condicionado e também questões ligadas ao hipnotismo. André Luiz, a partir daquelas colocações, nos encaminha para compreender certa natureza de fenômenos que sabemos tem uma importância muito grande no exercício da tarefa mediúnica. De alguma maneira, nós já havíamos feito menção à ocorrência de tais fenômenos e a maneira como ele os aborda, particularmente no livro Libertação. Agora, em 6 tópicos que compõem o capítulo sob estudo, o do reflexo condicionado específico, ele vai então nos mostrar algumas questões muito, mas muito interessantes mesmo. A primeira delas está ligada ao estudo que ele desenvolve logo de início a respeito do início da hipnose, quando ela passou a ser objeto de ocupações, de análises e, evidentemente, também de preocupações, já que envolve áreas do conhecimento para as quais é necessário, sim, ter muito mais do que simples curiosidade. Ele nos remete, para introduzir o assunto, à ideia de um espetáculo de hipnotização. À época de Allan Kardec, tais espetáculos chamavam a atenção daqueles que estavam em Paris. E depois de lá, onde quer que o assunto era tratado, onde quer que alguém estivesse em condições de desenvolver técnicas que conduzissem à hipnose do sujeito, do paciente, por ele utilizado, nós tínhamos o interesse de pessoas por tentar descobrir o que estava ali. As ideias são as mais variadas possíveis, mas ele então nos convence a imaginar uma situação. O magnetizador, diz-nos ele, não é alguém que queira ter vantagens sobre aquilo que faz, sobre o público que o assiste, mas é um homem digno de respeito e, portanto, tem a confiança das pessoas que ali estão. Ele pede que imaginemos um paciente que tem uma doença nervosa, sem especificar, mas levando em conta a forma como as doenças nervosas costumam ser vistas. E ele quer, através da hipnose, ser tratado, porque, tendo ido a um espetáculo precedente, ele se interessou pelo assunto. O hipnotizador, diz-nos ele, acolhe o doente com muito carinho, toma-lhe a mão, entra em contato com o seu halo de forças e faz-lhe algumas perguntas. Com esse toque direto, diz-nos ele, traz ao paciente uma corrente revitalizadora e lhe fala, então, de bom ânimo, de esperança, e o doente, evidentemente, dessa forma acolhido, acaba por se render satisfeito aos apelos silenciosos para que relaxe da tensão que o castiga. O paciente, como ele nos aborda, vai informar os seus sintomas, vai deixar claro aquilo que sente, de que maneira sente, e no decorrer da conversa, o magnetizador vai convidá-lo para que tome assento numa larga poltrona e que lhe ajude a repousar.
A partir daí, quando ele está em condições satisfatórias, diz André Luiz que o magnetizador vai se valer de um tipo de processo. Ele faz menção expressamente a Ambroise Auguste Liébaud, Ambroise Auguste Liébaud, um médico francês que é considerado o pai da moderna hipnoterapia. Ele é formado em Estrasburgo no ano de 1850 e é um dos responsáveis pela criação da Escola de Nancy, centrada em tratamentos hipnóticos aplicados a pacientes os mais diversos, utilizando-se da técnica da sugestão. É essa técnica da sugestão que aquele hipnotizador, segundo André Luiz, vai utilizar. Ele nos diz, então, que ele passará a ação franca, colocando-se à frente do enfermo. Colocando a mão esquerda sobre a cabeça do paciente, aponta 2 dedos da mão direita em um ângulo elevado para os olhos, que se mantêm fixados naqueles 2 dedos por alguns instantes. Com esse gesto, o magnetizador estará, então, projetando o seu próprio fluxo energético sobre a pineal do hipnotizado. Glândula esta que, sabemos todos, tem extrema importância para o processo mediúnico, para os processos mediúnicos mesmo, no plural. Essa sugestão, que é a técnica que desenvolveu o médico francês, ela ajuda a que seja possível ligar a hipnose à sugestão. Diz mesmo o médico francês, num livro que escreveu a respeito da hipnose, que a hipnose é uma sugestão. Uma sugestão. Esse fluxo energético que o magnetizador projeta sobre a glândula pineal do paciente, escreve André Luiz, favorece a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além de sua própria aura, é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador. A partir daí, terá o magnetizador, a seu turno, liberdade para fazer com que o sujeito, o paciente, atenda às ordens que ele der. Na hipnose estimulada, o que temos é o sujeito que a sofre, chamado passivo, paciente, uma influência pela vontade que lhe comanda. Esse comando é transitório e, como o acolhimento, a proposta de melhoria, lição de interesse, fica fácil entender que ele se entrega àquele tipo de abordagem. Com segurança, diz André Luiz, o magnetizador vai, então, em tom grave, mas calmo, dizer ao que está sendo magnetizado as seguintes palavras: não receie. Você passará da vigília para o sono, no qual você escuta, mas não se movimenta. Durma, descanse, repouse na certeza de que não terá consciência do que ocorre entre nós. Despertará você do presente estado quando eu achar mais adequado.
perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. Ele coloca palavras que estão no livro do médico francês, palavras testadas em 20 anos de observação e que têm, não pela ritualística com que são anunciadas, mas pela intensidade dos movimentos que desenvolvem e pela força que o hipnotizador dirige em relação ao sujeito da hipnose, a facilidade de dar início ao processo. Vem, então, daquele que recebe a hipnose, a confiança. Ele, por confiar na vontade de quem está lhe dirigindo o pensamento, vai se submeter, até de bom grado, como registra André Luiz. Ele vai inserir na conversa que terá com aquele que está pedindo o tratamento um desejo, uma forte vontade de obter aquilo que o levou até ali. Aos poucos, ele vai então perdendo as forças, relaxando. Satisfeito, ele se entrega pela sua própria onda mental, como assinala André Luiz, à confiança daquele que o está conduzindo a partir de agora. Diz ele que o magnetizador vai tocar as pálpebras do paciente e vai então lhe dizer: durma tranquilamente, tudo está bem. Você vai acordar livre de todo mal. Acalme-se e espere. Não sofrerá qualquer incômodo. Vou acordá-lo em breve. E o paciente, então, dorme e o magnetizador, segundo André Luiz, se retira. A partir dessa retirada, no tópico agora de número 3, André Luiz busca detalhar o mecanismo da hipnoterapia, dizendo que, enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente, em movimento renovador, guardando consigo as sugestões benéficas que recebeu daquele que o induziu a isso, terão o poder de atuar sobre as células do veículo fisiopsicossomático do corpo, anulando tanto quanto possível as inibições, os distúrbios ali existentes. Como se observa, diz ele, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação que passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia. É o que se conhece por autocura. Após 15 minutos, diz ele, o hipnotizador desperta o paciente, que de imediato experimenta grandes melhoras e muitas vezes. Naturalmente, ele agradece àquele que foi o seu benfeitor pelos benefícios que lhe trouxe. Mas o que fez o magnetizador? Diz André Luiz, ele apenas agiu como recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais restaurativas dos tecidos celulares que se apresentam sofrendo, lhe trazem desconforto, foram exteriorizados pelo próprio consulente. Por ele próprio é que aquilo aconteceu. Olha que coisa interessante. O papel do hipnotizador é afastar, de certa forma controlada, mediante a indução ao sono, o espírito do estado de vigília, para que ele, livre das preocupações com que lhe
está à volta possa, então, por intermédio do seu próprio espírito, desenvolver mecanismos que ajudem ao reequilíbrio daquele corpo. No tópico 4, ele se concentra na análise dos objetos e reflexos específicos e nos diz, no segundo dia de hipnoterapia, o paciente se mostra mais confiante no hipnotizador, bastando que eles se reencontrem para que ele já entre no que ele denomina reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato para arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas agora de imagens de saúde, de coragem, que ele recorporifica no pensamento, porque recorda dos ensinamentos da véspera. Diz ele que, sob tais influências mentais, o paciente que contempla determinado objeto dado pelo magnetizador para ajudá-lo a libertar-se das crises, entra num processo de auto-hipnose tão logo centra o seu pensamento naquele objeto. Por quê? Porque o objeto tem para ele uma mensagem subliminar que é a da própria recuperação. Então, relíquias, talismãs, possuem efeitos que possam trazer a cura, diz André Luiz, é um simples reflexo condicionado, direcionado para tratamento do próprio paciente, que ocorre, segundo ele, mesmo sem a presença do hipnotizador, já que fica claro que o poder da mente do paciente confia no tratamento. O poder da mente do paciente. Se ele recebe, então, o objeto, e com esse objeto a orientação, quando você sentir qualquer desânimo, qualquer questão, pegue o objeto, tome-o nas mãos, coloque-o à frente dos olhos e busque ligar-se a ele. Na verdade, ele está dando para o paciente o interruptor, a chave que desencadeia todo aquele processo de autocura que começou no primeiro encontro. As melhorias, meus amigos, serão as mais diversas em relação a cada paciente. Haverá aqueles que se sentirão rapidamente reconfortados e reequilibrados, como certamente haverão aqueles que, mesmo tendo esgotado as hipóteses de atendimento prestadas por um magnetizador, não obterão qualquer sucesso no tratamento que almejavam ter. O importante é perceber esse processo que se denomina de autocura, em que eu sou capaz, então, de libertar-me de certos condicionamentos para adquirir novos, que têm a ver, então, com a melhoria da minha própria saúde, por mim desejada, em decorrência daquele processo. O penúltimo tópico do capítulo, aquele que tem o número 5, faz uma aproximação entre dois circuitos, o magnético e o mediúnico. Diz-nos ele, se o paciente, após a cura, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o que ele chama intercâmbio seguro, após algum tempo, ambos estarão em circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado, após tratar os distúrbios orgânicos, mostra-se agora sadia e harmônica para os serviços de troca na continuidade do contato. Mantendo-se essa interação, a mente do paciente e a mente do hipnotizador estarão de tal forma que a onda mental do paciente
vai refletir a onda mental daquele ao qual se submete, atendendo-lhe às sugestões. Verificam-se aí, diz ele, os mais avançados processos do que ele denomina telementação, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, ausente do corpo físico, mas sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá segundo a orientação que vier daquele que é o condutor da experiência. É o estado de permuta magnética aperfeiçoada, em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite facilmente as influências do mentor segundo sua capacidade. Fica fácil, então, nós fazermos uma ponte. Se a telementação é negativa, nós estamos diante da obsessão. É este o caminho que ele está preparando para nos demonstrar. Entretanto, se essa telementação é positiva, nós teremos a possibilidade de espíritos cumprirem grandes missões de auxílio à coletividade, à humanidade. Uma telementação negativa, processo que atrapalha o intercâmbio mediúnico. E chega às hipóteses que Allan Kardec estudou também em O Livro dos Médiuns, tentando demonstrar o quanto a obsessão era realmente uma pedra de tropeço para o exercício daquela tarefa. Porém, quando o espírito reencarnado, melhorando as condições do seu pensamento, tendo propósitos que transcendem os da simples sobrevivência, mas buscam dar um sentido à vida, se dedica a esse processo de telementação dita positiva, nós teremos alguém a cumprir uma determinada tarefa que certamente será relevante. O tópico que fecha o nosso capítulo sob estudo fala da automagnetização sem a influência do hipnotizador. O que vimos nos precedentes foi exatamente esse vínculo criado entre o magnetizador e o hipnotizado. A partir da procura, da narrativa de uma necessidade, do convite a que ele confiasse no que seria feito pelo magnetizador, e a partir daí, então, dispara-se um processo que pode vir a ser reforçado e que deve, como se espera, conduzir o paciente a uma expressiva melhoria dos sintomas de natureza nervosa, colocando o termo lá no século XIX e XX, com a dimensão que tinha e com o que gostaria de nos dizer, mas são moléstias que acarretam distúrbios que os espíritas sabemos serem distúrbios provocados pelo espírito sobre o corpo e que então vão levá-lo a situações as mais diversas possíveis. Quando isto deixa de existir, não dependemos do hipnotizador, nós entramos naquilo que é objeto do capítulo 6, e que ele então volta a abordar, como fez em capítulos precedentes. Se o passivo, o paciente, busca conquistas espirituais, consegue, através de profunda concentração das energias mentais, por seu próprio aprendizado, entrar em estágios de hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo, afastando-se conscientemente do corpo, facilitando o contato com encarnados e desencarnados. E por isso,
Poderá provocar fenômenos físicos variados pela aplicação de energia mental que nele foi se acumulando, como ocorre nos casos do faquirismo, onde aquele que chega a esses estágios de alteração da sua própria consciência, perder os sentidos e mesmo a sensibilidade. André Luiz e Vicente, no livro Os Mensageiros, chegaram a um posto de socorro chamado Campo da Paz, um castelo medieval. Ali estava uma equipe chefiada por Alfredo e 80 auxiliares para cuidar de pavilhões que André Luiz estima tinham a dimensão aproximada de 3 quilômetros, com mais ou menos 2.000 espíritos que dormiam. Vendo-os e podendo descrevê-los, André Luiz nos diz em Os Mensageiros, capítulo 22, semblantes horrendos, refletindo extremo pavor e desespero, múmias, extrema rigidez dos membros e imobilidade cataléptica. Nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, convencidos de que a morte era o fim, o nada, o sono eterno. 80 auxiliares para 400 doentes em condições melhores fazem com que sejam tais pacientes tratados diariamente com fluidoterapia e com água. Todos tinham também alimento e medicação diária. Diz Alfredo a André Luiz: dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Como não tem equilíbrio, tem pesadelos e horríveis visões íntimas. Horríveis visões íntimas. É interessante ver como o capítulo, nesse aspecto, se encerra. Vem a expressão longo futuro de reabilitação os espera. Eu convido você a que vá até o livro Os Mensageiros. Evidentemente, se já o leu, pode ir direto ao capítulo 22, porque vai reencontrar aí informações que justificam tudo aquilo que nós estudamos aqui agora e estendem essa justificação para a realidade além da experiência encarnatória. Pois que se o processo é desenvolvido com o espírito, com maior razão, nós teremos condições de identificá-lo como ele faz quando estamos libertos da matéria. Vale a pena, porque o capítulo apresenta informações muito, mas muito relevantes mesmo. Vencido o capítulo de número 14, apresenta-se-nos agora o capítulo 15, que é um capítulo em que, de novo, serão estabelecidos parâmetros, cargas mentais e cargas elétricas. Ele começa nominando as primeiras, né? Estruturado também em 6 itens, nós veremos a experiência vulgar, a máquina eletrostática, nas camadas atmosféricas, as correntes de elétrons mentais, as correntes mentais construtivas e as correntes mentais destrutivas. As informações são de uma beleza fantástica, vale a pena. Diz-nos ele: para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico indiscriminado, o do capítulo 14, recorremos ao fenômeno hipnótico de ordem popular,
onde hipnotizadores e hipnotizados, sem grande elevação espiritual, realizam uma permuta dos agentes mentais. Lembremos-nos, diz ele, da eletrização de certos objetos. E aí ele nos leva às experiências da escola, aquelas que nas primeiras séries do ensino fundamental os alunos são convidados a fazer. Friccionar uma caneta com um tecido de lã faz com que ela fique carregada negativamente. E a partir do momento em que a caneta está negativamente carregada, fragmentos de papel que estejam sobre a mesa serão atraídas. Os fragmentos porque estão positivamente carregados. A caneta, porque friccionada, estará acumulada de carga suficiente para promover a atração. Diz-nos André Luiz, então, que a máquina eletrostática, que é o passo subsequente destas experiências bastante elementares, nós vamos perceber a mesma coisa do que acontece com a experiência da caneta, né? Nós vamos ter a forma de aglomerá-los com o auxílio de escovas, e esses elétrons vão se encaminhar às esferas metálicas de forma que a carga se faça suficientemente elevada para que seja extraída sob a forma de uma centelha. A experiência desenvolvida no âmbito do ensino, de maneira bastante precária, vem a demonstrar o papel do magnetismo, que a máquina eletrostática acaba aperfeiçoando na exata medida em que, do ponto de vista da engenharia, é pensada justamente para produzir, por indução, cargas à medida que os elétrons são transferidos do positivo para o negativo. E aí teremos, então, faíscas, e tais faíscas serão constatadas, observáveis, na esfera de ação da máquina, nos terminais. E isso poderá ser fotografado. Quem percorrer qualquer página de experiência na internet vai ver, inclusive, o registro dessas faíscas que, entre os dois polos, estarão presentes. Bom, é isto que o faz dar um salto para a questão das camadas atmosféricas, o tópico de número 3 do nosso estudo do capítulo. As correntes de elétrons livres, diz ele, estão em toda parte. Nos dias de verão, as moléculas de água sobem às camadas atmosféricas mais altas, com o ar aquecido. Nas zonas de altitude fria, elas aglutinam-se formando gotas, que voltarão ao solo em razão do seu peso. As gotas que caem evaporam-se em contato com as correntes ascendentes de ar quente. Estas removem, então, os elétrons livres das moléculas de água, levando-as às alturas onde se acumulam, tornando, então, as nuvens eletricamente carregadas, que acumulam cargas à semelhante das máquinas eletrostáticas que nós acabamos de ver. Essa tensão se eleva a milhões de volts e as correntes eletrônicas saltam entre nuvens ou destas à Terra, produzindo os relâmpagos, os trovões que são vistos nas tempestades. Se a Terra estiver na direção de um outro tipo de explosão, as explosões solares, cargas imensas de elétrons vão perturbar o campo terrestre, responsabilizando-se por aquele fenômeno que, vez ou outra,
ouvimos falar das tempestades magnéticas e elas afetam todos os processos vitais do globo, a existência humana, inclusive. E isto porque ela desarticula, segundo André Luiz, válvulas microscópicas do cérebro humano, impondo-lhes alterações nocivas, da mesma forma como alteram as máquinas, os equipamentos eletrônicos, em decorrência da sua presença. Está dado o panorama de natureza científica. Em 3 tópicos, ele nos faz entender uma simples experiência e o fenômeno que é estudado pela ciência de uma maneira mais pormenorizada em relação aos relâmpagos, à projeção de raios, às tempestades, mas também agora a análise das tempestades solares, contra as quais não temos muitos recursos para proteção, exceto o de ter abrigo, o de não procurar expor-se quando tais fenômenos são previstos, e isto então vai ajudar na manutenção da saúde do corpo, que, segundo ele, se faz afetada. Do tópico 4 para frente, ele então muda a abordagem. Ele vai nos falar das correntes dos elétrons mentais, de elétrons mentais, como ele mesmo assinala. Nós temos estas correntes, diz ele, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos ou que vagueiam entre eles, atraídas por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeiçoam à natureza. Considerando os fenômenos de eletrização em que ocorre a produção de centelhas, lembramos que toda compressão de agentes mentais, através de atenção, gera em nossa alma estados indutivos pelos quais atraímos cargas de pensamentos em sintonias com os nossos. Ora, se atraímos essas cargas, é importantíssimo cuidar do quê? Dos estados indutivos de sintonia mental. Recordemos-nos dele que em 2 encontros nos falava sobre a leitura de certa página, a consulta de um livro, determinada conversação, interesse por certo assunto, nos colocam em sintonia com inteligências encarnadas ou desencarnadas, que têm afinidades com aqueles temas. E pelas cargas mentais que acumulamos e emitimos, em forma de quadros ou centelhas, atraímos para o nosso campo mental aqueles com ideias análogas. Então, é importante que saibamos escolher aquelas leituras que iremos desenvolver. Interessantemente, no capítulo de número 14 do livro A Gênese, Allan Kardec se debruça sobre a questão das criações fluídicas. Diz ele, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, fotografado aí de certa forma. Um homem desenvolve a ideia de matar outra pessoa. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes do planejamento. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima. E a cena inteira é pintada como num quadro, da forma que se desenrola no espírito.
Isto nos deixa claro, então, aquelas ideias desde lá desenvolvidas, no sentido de que os nossos mais secretos movimentos da alma repercutem em nosso envoltório fluídico. Os mais secretos casos vão ali desenvolver. A partir daí, ele então começa a nos colocar diante de algumas situações. Quando ele fala da analogia com a eletrização, e é por isso que ele estabelece o capítulo, fica claro para nós que os nossos pensamentos têm uma importância e devem ser concentrados em sentidos que os façam buscar melhor sintonia, maior evolução, porque eles projetam as nossas ideias, e as nossas ideias, se não são ideias elevadas, vão nos vincular com inteligências inferiores. Porém, se forem elevadas, se os nossos propósitos forem maiores, elas têm o condão de nos manter sintonizados com inteligências superiores que estão em nosso caminho. Por necessidade de equilíbrio, diz ele, perante a vida, assim como as correntes de força mantenedoras da natureza buscam, nós temos que ter um pensamento que busque, já que se projeta de nós, questões nobres, não questões que sejam vis, porque aí estaremos efetivamente trabalhando de forma a nos prejudicar. Cada alma, diz-nos ele, possui no próprio pensamento a fonte inestancável, que não pode ser cessada, das próprias energias. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência de cada um de nós, a se lhe projetarem no nosso halo energético. Tais correntes estruturam a aura, ou, como ele denomina, a fotosfera psíquica, à base de cargas magnéticas constantes. Agora, estas cargas dependerão da natureza que lhes for peculiar. São correntes de força, como as correntes de força que partem do planeta, compondo a atmosfera que nos envolve. Percebamos, então, como é importante pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque os nossos dois últimos tópicos do capítulo vão caminhar por trechos diversos da estrada. Um nos falará, nos induzirá a pensar nas correntes mentais construtivas, mas o outro nas destrutivas. E o cuidado com o que pensamos. Veja que iniciamos um estudo precedente falando a respeito da concentração, da necessidade de concentrar-se, de buscar o aporte de recursos que nos ajudem a melhorar a nossa sintonia mental, a não nos esquecermos da nossa condição de espíritos reencarnados. Temos um corpo com suas necessidades, suas obrigações, e isto é evidentemente da própria experiência. Entretanto, não somos o corpo. Estamos além dele. Razão pela qual, a partir de informações de que as nossas correntes mentais se projetam, criando esse halo e dando notícia daquilo que efetivamente vai em nós do ponto de vista espiritual, o cuidado precisa ser imenso. E nós não somos atentos a isso. Temos pensamentos de destruição, de vingança, de crítica e outra sorte de pensamentos que só depõem contra nós mesmos. Aqueles que já conseguem mudar a sua sintonia para ver o lado bom,
para apresentar elogios, para apoiar iniciativas de socorro a um número grande de pessoas, tem um suporte muito grande em si próprios e naqueles que os cercam, no desenvolvimento de tais ideias, de tais propósitos. Diz-nos ele, já que a natureza nos exemplifica o equilíbrio da distribuição harmoniosa das energias, o espírito precisa se ocupar, e com segurança, para que a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia seja o mais enobrecida possível, porque quanto mais enobrecida for a consciência, maior a riqueza de imaginação e poder mental, causando, em consequência, maior complexidade de correntes mentais que vibram em torno de nós, exigindo mais serviço construtivo segundo nossas aptidões. Essa forma de desenvolver as coisas é bastante interessante. E como é que nós podemos, me perguntarão vocês, trabalhar isso? Ora, quando nós nos conscientizamos de que o espírito é chamado a servir no benefício de todos, não apenas do próprio, não deve ficar mantendo as suas energias para agravar os estados de tensão sem buscar recursos que lhe permitam, então, crescer. É ele próprio quem nos diz. Quando nos dedicamos ao esforço intelectual em elevado trabalho, na criação artística, em obras de benemerência ou educação, no lar, nas tarefas sociais e nas profissões, na administração pública ou privada, no comércio ou na indústria, na agricultura ou na pecuária, nos desportos e em todos os departamentos de ação, nós temos condições de dar às nossas cargas mentais o caráter da construção. Mas é preciso sair do imobilismo. É preciso abraçar as oportunidades que temos com todo o interesse, com todo o carinho. Nenhuma delas é fácil. Nenhuma delas nos deixa livres de sacrifícios, de lutas. Mas a reencarnação é para isto. É para que os nossos espíritos que falham em oportunidades sempre concedidas tenham mais uma chance de equilibrar-se, reequilibrando-se e fazendo da jornada algo de benefício para aquele que está conosco. Por outro lado, no tópico que encerra o capítulo, ele nos fala sobre as correntes mentais destrutivas. Quando diz os referidos estados de tensão, devidos a núcleos de força na psicosfera pessoal, comportam-se como nuvens que subitamente se transformam em tempestades por fortes cargas de elétrons livres, acumulando forças autogeradas em processos de desequilíbrio da alma. Desequilíbrio da alma. E aí o que acontece? Bom, exteriorizaremos forças mentais destrutivas, que, consequentemente, atrairão forças de igual teor. Cairemos na cegueira obsessiva, pela qual cometeremos inqualificáveis delitos e nos afastaremos, desorientados e roídos pelo remorso indesejável. Aqueles que assim estão, efetivamente, experimentam os processos dos quais os livros que temos à disposição na doutrina espírita ilustram os processos de obsessão
de difícil cura, porque representam um redemoinho do qual ou no qual participam mentes que se perseguem, porque não se perdoaram, não aprenderam a construir positivamente. Então, através da crueldade, que é fruto da ignorância, encarnados e desencarnados chegam a vampirizar-se mutuamente, impondo moléstias das mais diversas origens, disfunções, atingindo pontos vulneráveis que apresentem, fazendo que aqueles ali envolvidos tenham um mundo de vastas províncias de alienação e de sofrimento. É muito, muito grave a informação que nos chega. Mas, ao mesmo tempo, ela vem precedida. Eu acho isso muito interessante no capítulo. Ele poderia ter começado pela destrutiva. Não. Ele nos fala da construtiva, convidando-nos, então, a exercitá-la à mercê de muito esforço, de maneira que nós possamos prevenir a queda naquelas zonas que são preocupantes. Os 2 capítulos estão postos. Eu tenho certeza que vocês encontraram e encontrarão pela releitura farto material para refletir. Nós ficamos por aqui hoje, um pouco mais cedo do que normalmente fazemos, mas não porque nos falte ânimo para abordar um próximo tópico, mas é que o que temos aqui vai e nos deve conduzir a muita reflexão. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.